Oi, gente! Vamos pro próximo vídeo. Eu sou Adriana Cavalheiro, trabalho com eventos há 30 anos, sou decoradora de casamentos. E ontem eu estive no lançamento de um livro em que um amigo meu, que é um ator chamado Valder Bastos, que tem um personagem lindo, que é uma drag queen linda, que se chama Chaka, mais conhecido como a Rainha das Festas, ele mandou uma história, a história da vida dele para esse projeto, que se chama Histórias de Todas as Cores, que é um projeto LGBT, projeto de inclusão, né? E ele mandou a história e foi unânime a aceitação, todos falaram, não, vamos publicar a história de Chaka. E eu estive ontem lá, tive o maior prazer de ser recebida por ele, por ela, né? E, com muita alegria, celebrando esse momento de conquista de um grande amigo. E eu estava voltando de metrô e aproveitei para ler as histórias. E numa das histórias, alguém estava contando que admirava muito um padre, que ele estava na aula e ele foi chamado, né? Ele foi chamado, saiu da aula, foi na diretoria, voltou, deu a aula. Quando terminou a aula, ele falou para os alunos, ele falou, olha, eu, em respeito a vocês, eu dei essa aula, mas meu pai faleceu e agora eu vou velá-lo, alguma coisa assim. E que ele estava contando que foi um dos maiores exemplos para ele de respeito e tudo. Eu me lembro, isso me lembra a história, eu não sei se vocês conhecem o buffet é um buffet de família japonesa, muito tradicional aqui em São Paulo. E um dia a própria, eu acho que chama Dona Terezinha, que é a dona do buffet, contou que o dia que, se não me engano, não sei se foi o marido dela ou o pai dela, que faleceu. E eles tinham vários casamentos naquele dia, né? E eles cumpriram todos, né? E aí o tema desse vídeo é sobre responsabilidade versus tragédias pessoais, tá, gente? O que eu chamo de tragédias pessoais? Na verdade, estamos falando de perdas, de grandes perdas e de como você pode ou deve reagir nesse momento, né? Nós somos decoradores, trabalhamos com sonhos. Por mais que pareça injusto ou justo, não sei como você pensa, a nossa vida pessoal não cabe ao cliente é, se envolver nela, né? Uma coisa que eu fazia muito era falar dos meus problemas para os clientes. E falava de problemas bem particulares, sem perceber até. Eu só percebi isso num dia que uma cliente me encontrou depois de muitos anos, um ano, sei lá, depois de bastante tempo, e falou assim: Nossa, você continua com aquele problema lá com a sua, sei lá, não lembro nem se era com alguém da família, não sei o que. E eu me assustei com aquilo, porque eu falei assim: Nossa, como é que ela sabe disso? Com certeza fui eu que contei. E eu perguntei pra ela: Nossa, como é que você sabe disso? Ela falou: lembra na época que você estava fazendo minha festa, você contou que você estava com tal e tal problema. E eu falei: Minha nossa, que coisa ridícula, sabe? E há pouco tempo eu montei um evento, né? Que no final de semana aconteceu num final de semana, e na segunda-feira de manhã seria a desmontagem, né? E eu recebi às 6 horas da manhã a notícia do falecimento de um amigo que era. Nossa, me deu até um troço emocional aqui, desculpa. Sumiu até a voz. Que era uma pessoa, era e é uma pessoa muito importante pra mim, muito importante realmente. E naquele momento eu tive um desespero, um ataque de choro muito grande, eu fiquei muito destruída emocionalmente. Na mesma hora eu liguei pro meu ajudante, isso é uma dica, tá, gente? Nunca trabalhe sozinho, você tem que ter equipe e tem que ter amigos e tem que ter pessoas que você pode contar nesse momento, para que se você realmente tiver sem condição alguma, que você consiga realizar, tá, a tarefa que tem que ser realizada. Era uma desmontagem, tinha que devolver material, tinha que fazer muita coisa naquele momento e eu não pude me dar ao luxo de passar por aquilo. Inclusive o enterro dele era na parte da tarde. Então eu liguei para o meu funcionário naquele momento e falei, socorro, falei, eu vou precisar de você hoje, tá? Eu não tô em condições. Vai pra lá, começa a contar, desmontar, arrumar e eu vou passar lá. Mas me ajuda porque realmente hoje eu não dou conta, né? Sozinha. E, gente, fiquei muito abalada, né? Tomei floral, pra quem sabe, eu faço terapia floral, adoro, amo, recomendo. Florais, tá? Quando vocês puderem, procurem no Google, procurem aqui, eu também tenho no canal vídeo sobre florais. Tomei meu floral, tentei me acalmar, tomei água, me alimentei,
parei de chorar, desfoquei por um momento. Saí de mim naquele momento para entrar no personagem decoradora de festas, tá, gente? Como eu fiz isso? Com foco. Muito duro, ok? Muito duro. Você tem que aprender a cortar seus pensamentos. Por quê? Porque aquele cliente, ele depende de você. Você é o capitão, você é o cara que tá com o leme na mão no navio, né? O comandante do navio, enfim, o motorista do ônibus. E tudo tá nas suas mãos. O cliente, a sua equipe, o bom funcionamento do seu negócio. Ou seja, eu poderia ter ligado para a cliente, ter causado um transtorno para ela, no sentido de, ai, morreu uma pessoa, tô péssima, tô destruída, vou marcar para amanhã. Isso não seria profissional, entende, gente? Então, até para luto tem hora. E é duro falar sobre isso porque não foi fácil isso. Eu tive que ter um controle, não foi emocional. Aí que tá o segredo e o pulo do gato nesse momento. O controle, ele é mental e não emocional. Porque a emoção já é uma coisa naturalmente nem sempre controlável nesses momentos, não é? Então, o controle mental é um controle que você tem que ter para você controlar os seus pensamentos que vão levar você a tomar ou não certas ações, porque as ações, ela vem do pensamento que gera sentimento, que gera ação, que gera um resultado, que às vezes não é o resultado que você gostaria, né? Eu ia ficar marcada para sempre com em relação àquela cliente, por isso, por esse acontecimento negativo. Sendo que o evento tinha sido perfeito, montagem perfeita, evento perfeito de ponta a ponta, a desmontagem é a finalização. Ali acaba, ou seja, aquilo poderia estragar todo o meu relacionamento com a cliente, né? E com a minha equipe também, que já estava contratada, enfim, não teria porquê. Eu peguei e me lembro bem de ter chorado bastante, ter ligado para ele, falado para ele, enquanto isso eu avisei minha mãe. Foi muito difícil tudo. Saí daqui, respirei, entrei no carro e falei para mim mesma, dei uma ordem mental de chega, nós vamos dar uma janela aí, uma pausa de 2 a 3 horas e quando terminarmos a desmontagem, aí sim eu vou me permitir sentir tudo que eu tenho que sentir, a dor, chorar, ir no enterro, enfim, fazer tudo o que eu tinha que fazer e o que eu estava sentindo. Eu dei uma pausa na emoção, tá, gente? Foi difícil? Foi. Mas eu não abri janela para que a emoção entrasse. Ou seja, entrei lá no evento, na minha cliente, não falei sobre isso. Se eu falasse sobre isso, eu ia abrir uma janela e eu ia chorar, eu ia me descompensar, eu ia demonstrar um desequilíbrio, uma fragilidade, uma falta de profissionalismo muito grande. A gente não faz isso, a gente não tem direito de levar as nossas mazelas para casa dos outros, tá? Principalmente de clientes. E aí eu peguei, rezei muito dentro do que eu acredito, pedi ajuda espiritual, pedi apoio de amigos que vibrassem por mim, rezei, fui lá no cliente, entrei, fiz o meu trabalho, porque tem que ser assim, né? Não chorei nem com ele, paguei tudo que tinha que pagar, devolvi o material que tinha que devolver, agradeci, um grande beijo e tchau. Essa cliente nunca soube o que aconteceu. E fui pro meu momento difícil e que foi extremamente difícil. Foi muito difícil. E a partir daí ele durou, a dor durou, vem até hoje, faz pouquíssimo tempo e foi terrível, tá? Mas naquele momento, o controle mental, ele me proporcionou a possibilidade de pausa. Por que eu tô falando isso? Nossa, Adriana, que assunto pesado. Porque vai acontecer com vocês. Vai acontecer. Porque vocês têm uma carreira pela frente, vocês têm uma vida. Então, da mesma forma que acontece com muita gente, como a dona do bifeiano, tinha casamentos, tinha muitas coisas, eu quero deixar aqui a minha homenagem para Rosemary Weber, né? Esposa, artista floral, esposa de um dos maiores nomes da arte floral brasileira, que se chama Fernando Weber, meu padrinho floral. Eu gravei um vídeo sobre ele e o vídeo sumiu, tá? Mas eu vou encontrar e ainda vou postar, que foi no dia que o Fernando Weber, meu amigo, meu padrinho floral, grande artista floral e decorador, ele foi assassinado, né? Nossa, que assunto horrível. São assuntos reais, tá, gente? A gente tem que tratar com a realidade. E todo mundo só falava do assunto, da dor, do que aconteceu, né? E claro, não é verdade? E da dor da Rosemary, que é esposa, né? Com uma criança pequena, enfim.
E foi e é até agora um assunto muito duro. E a Floricultura Guarani e o FW, Flores e Decorações, cumpriram todos os compromissos no final de semana. A equipe esteve mais unida do que nunca, esteve mais profissional do que nunca, e eles cumpriram todos os eventos de ponta a ponta, não deixando nenhum cliente inseguro, desesperado, nervoso no dia mais importante da sua vida, que nem eles trabalham com casamentos. Nenhuma noiva teve o seu dia mais importante afetado, mesmo com um acontecimento tenebroso como esse. Eu não consigo pensar em coisa pior do que isso, né? Então, gente, isso é de uma elevação profissional, isso é de um grau de responsabilidade que eu só tenho aqui a deixar minha homenagem a essa família Weber maravilhosa, a essas pessoas e a essa equipe forte, equipe ponta firme, que honrou o nome do Fernando, honrou o nome da FW, honrou o luto da Rosemary. E eu falo isso nesse vídeo sem a mínima superficialidade, muito pelo contrário. Eu estou tentando deixar aqui para vocês uma das maiores lições dolorosas e profundas que eu tive na minha vida. Nós não estamos brincando, estamos lidando com sonhos. E um sonho de uma pessoa, com um sonho não se brinca, né? Então fica aqui meu recado, um vídeo um pouquinho forte, vamos dizer assim, mas eu considero um assunto que tinha que ser tratado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.